Na aula anterior, vimos brevemente sobre a história da criptografia, aplicações e diferentes algoritmos de criptografia e hash. Hoje veremos como funciona a quebra de algoritmos de cifras e também como funciona a quebra de hashes utilizando força bruta. Em primeiro lugar, para todo algoritmo de cifra, ou hash, há uma forma de quebrá-lo por força bruta teoricamente. Todavia, o tempo que levaremos até chegar nesse valor criptografado pode ser um grande problema, e às vezes quase que impossível em algoritmos de hash. Acontece que, para cifras, geralmente esse ataque é muito mais eficiente, pois há geralmente um número limitado de chaves. Dessa forma, o ataque de força bruta torna-se geralmente menos demorado. Por exemplo, vamos começar quebrando uma simples cifra de César. Pegue essa frase codificada. Não sabemos qual é a chave que foi utilizada no deslocamento, mas já sabemos que é a cifra de César, o que poderia ser identificado só pelo padrão das letras, frequência, etc. Acontece que cifra de César pode ser facilmente quebrada. Isso pois temos um número limitado de deslocamentos a serem feitos, e fazer isso computacionalmente hoje é simplesmente uma questão de milésimo. A gente pode fazer isso com um algoritmo em Python, por exemplo. Bora lá. Então vamos lá, a gente pode fazer um algoritmo simples aqui em Python, tá? Vou começar aqui primeiro com a shebang. E aqui a gente vai criar uma funçãozinha para fazer um brute force em cifra de César, certo? Então vamos começar aqui com def, o nome da função vai ser brute force. Aqui a gente vai receber o texto que está criptografado e o número de tentativas que a gente quer testar, tá? Então max key vai ser 26, ou seja, a gente quer testar todas as 26 rotações que a cifra de César permite fazer, certo? Então a gente vai fazer um for shift in range max key, ou seja, eu vou pegar de 1 até 26, criar uma variável chamada texto decodificado, decode text, e aqui a gente vai fazer um for dentro desse meu texto codificado, certo? Então for char text e aqui a gente precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, caso o caractere que a gente está trabalhando agora não seja hexadecimal, a gente precisa só manter ele no nosso texto codificado. Ou seja, caso char.isAlpha, ou seja, não é alfanumérico, a gente vai só jogar ele lá para o nosso decode text. E a gente vai dar um continue, certo? E agora a gente vai trabalhar necessariamente com os caracteres alfabéticos. Então a primeira coisa que a gente vai criar é uma variável chamada offset. Essa variável vai ser 65 se char.isUpper, já explicar, ou 97. O que acontece? Se a gente vir aqui no Python e obter qual que é o valor ASCII da letra A, a gente vai ver que é 97. E da letra A maiúscula é 65. Então a gente vai utilizar esses valores para obter a posição dessa letra no alfabeto e fazer uma rotação utilizando a própria tabela ASCII, certo? Então ok, eu tenho esse offset e a gente vai criar uma outra variável chamada decryptedChar. Aqui a gente vai ter char menos offset menos shift, resto da divisão 26 e offset, certo? O que isso aqui vai fazer necessariamente? Então, um parênteses aqui. Tá, o que isso vai fazer necessariamente? A gente tem basicamente uma subtração aqui do ORD pelo offset, ou seja, eu tenho aqui ORD A, ou seja, o valor ASCII da letra A. E eu vou subtrair por exemplo, 97. Eu vou ter 0, porque vai ser 97 menos 97. Dessa forma, eu chego no índice 0
que eu posso fazer um shift nele. Se eu subtrair por 1, por exemplo, eu tenho um shift de -1. E se eu transformo isso aqui para resto de divisão por 6, pego o resto da divisão por 26 no caso, ele vai me dar a letra 25. Na verdade, o índice 25, certo? Então isso aqui, a gente já tem um índice que a gente vai trabalhar lá no na nossa rotação, certo? O 25 aqui seria a própria letra Z. Eu estou fazendo um deslocamento, certo? Então, se eu somar isso aqui com o offset, que no caso ali seria 97, eu tenho 122. Se eu transformar esse 122 em char, vou ter a letra Z, certo? Então, dessa forma, a gente vai trabalhando com a rotação direto aqui mesmo com a tabela ASCII, utilizando os índices e também alguns truques matemáticos, certo? Então, vamos continuar. Eu vou jogar esse decrypted char lá para o meu decoded text. Perfeito. E aqui eu vou imprimir esses valores. Em primeiro lugar, vou imprimir qual que é a rotação que a gente está trabalhando. E depois o texto decodificado. Agora a gente pode fazer a chamada para essa função, brute force, colocar o nosso texto codificado, colocar o número aqui de tentativas que a gente vai fazer. Eu vou colocar 26 mesmo por enquanto, para a gente ver tudo funcionando. Eu vou salvar isso aqui. E vamos executar o nosso arquivo. Certo, tá aqui, ele executou. E perceba que ele me deu todos os valores decodificados. E aqui a gente tem na posição 3, ou seja, na rotação 3, a palavra capivara grande. A gente pode ver que nenhuma outra fez tanto sentido quanto a frase capivara grande. Obviamente, esse é um algoritmo bem simples, mas a gente pode deixá-lo aqui do jeito que a gente quiser e melhorá-lo para, por exemplo, outros algoritmos de cifra, cifra de Vigenère, entre outros, certo? Agora, passando para um tópico um pouco mais avançado, a quebra de hashes tende a ser mais trabalhosa. Isso pois, como já vimos na aula anterior, não é possível chegar na mensagem original através do valor hash gerado, como na criptografia, por exemplo. Para quebrarmos uma função hash, geralmente utilizamos de meio de comparação, onde usamos valores definidos para gerar hashes e comparamos essas hashes geradas com uma hash já existente. Dessa forma, se a hash for igual, significa que os valores utilizados também são iguais. Por exemplo, para hashes MD5, as letras ABC possuem a seguinte hash. Perceba que é um padrão de letras muito comum e muito simples. E gerar esses padrões é absurdamente rápido nos computadores modernos. Então, podemos gerar esses padrões ou então utilizar de um banco de dados de hashes e valores. No próprio GitHub existe um banco de dados de várias senhas comuns e padrões que podem ser usadas para esse propósito. Podemos também utilizar algumas ferramentas online para fazer tal operação, como o próprio CrackStation. Aqui no CrackStation, bastamos colar nossa hash e caso haja esse valor salvo no banco de dados, ele nos mostrará aqui. Também há uma explicação sobre como ele funciona. Essas abordagens que vimos até agora sobre quebra de cifras ou então quebra de hash são direcionadas a algoritmos específicos. Por exemplo, as quebras de hashes que vimos aqui são para aqueles algoritmos que não possuem salt. Os algoritmos de hash modernos possuem salt, algo que falaremos na próxima aula quando adentrarmos a fundo em algoritmos de hash. Até a próxima!